porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, Senhor, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ti, Senhor, toda a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Toda honra, toda glória, toda adoração, a ele a glória. Te damos glória, Senhor. A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém, 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 amém. Graça e paz. Amanhã teremos nosso culto às 8h30 da noite. Nosso culto profético pelo YouTube, só online. Já no sábado, teremos uma programação para os jovens a partir das 4h da tarde, às 16h. Será um momento de louvor, de ministração profética e também uma palavra importante. Nós convidamos o pastor Masao Sugihara, que ele tem um tema importante sobre pornografia. Isso será ministrado lá na Granja Viana. Então, a partir das 4h vai ser uma programação extensa. Então, contamos aí com a presença dos jovens, tá bom? No domingo, nosso culto às 10 e 18h, presencial e online. Segunda-feira, continuamos com o seminário às 8h30 da noite pelo YouTube, com o pastor Marcel, sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. Na terça-feira, nosso curso de obreiros, às 8h30, pelo YouTube também,
Café com Deus, no dia 1º de maio, às 8h30, também pelo YouTube, tá bom? A dica de hoje, tem que liberar isso. Não apaguem ou não extingais o espírito. Isso às vezes é comum, a gente esquecer de ligar o candelabro. E ela precisa estar ligada todos os dias, tá? Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orareis com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, no caso nosso, a gente canta muito com entendimento, mas também tem que cantar com o espírito. Nós oramos muito com entendimento, mas também temos que orar pelo espírito, em línguas. E nós não podemos apagar o mover do Espírito Santo através das línguas espirituais, tá, gente? Então, nós não podemos cair no outro extremo. Então, a gente fala muito pouco em línguas, e isso é essencial. E diz, não apaguem o fogo do Espírito Santo. Na célula, tem que ter um momento do mover do Espírito Santo. As pessoas têm que aprender a falar em línguas e orar um pouquinho em línguas, tá? Isso é essencial, manter a chama todos os dias aceso, tá? E diz assim, vocês são a luz do mundo. Não esconda uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai dos céus, Pai de vocês que está nos céus. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, as pessoas glorificam a Deus. Não pelo que nós somos, mas por aquilo que Deus pode te usar. Numa célula através de um dom espiritual, de uma palavra profética, de uma tradução das línguas que as pessoas falam. Eles vão ver a glória de Deus. É isso que as pessoas precisam ver, tá? E eles vão glorificar a Deus. É uma obra boa, tá bom? Então mantenha a chama acesa do Espírito Santo e não deixe ela se apagar, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos ouvir as pregações do final de semana, tá? Graça e paz, boa noite. Eu gostaria de compartilhar a mensagem que o pastor Paulinho pregou neste domingo na igreja de Ibiúna, onde ele pregou a respeito das cartas enviadas à igreja de Sardes e Laodiceia, terminando assim uma sequência de ministrações a respeito destas cartas enviadas às 7 igrejas, sempre com o objetivo de revelar quem é Jesus e como ele edifica, exorta e consola através destas cartas às igrejas. Em Sardes temos a referência de Jesus que tem os 7 Espíritos de Deus, também descritos em Isaías 11, de 1 a 2, ressaltando dentre esses espíritos o de conhecimento, entendimento e sabedoria, ou seja, devemos conhecer, entender e ser como Jesus. Em Laodiceia, Jesus dá ênfase de que nós podemos ter tudo, mas se não tivermos a Deus, nós não temos nada. Deus abençoe a todos, uma boa célula. Paz, meus irmãos. No domingo, no culto do Panambi, foi ministrado o tema Trevas e Luz, fazendo uma analogia que o preto é que absorve todas as cores e o branco reflete todas as cores. A palavra, na época de Noé, que diz em Gênesis 6, versículos 5 e 7, que Deus já não estava se agradando com a humanidade e queria destruí-la, mas achou graça em Noé, que fala em Gênesis 6, versículo 8, que seria esse 0,04% de luz, mesmo na escuridão. E ele fez uma aliança com Noé e nunca mais haver dilúvio, através de um arco-íris, que está em Gênesis 9, versículo 8 a 13. A luz, que seria o Senhor entrando, que nós não conseguimos, esse espectro de luz nós não conseguimos ver, mas através de um prisma, que seríamos nós, projetamos esse arco que seria visível para todos. Dessa forma, seguimos a Jesus, que é a luz do mundo, João 8:12, e João 1,
versículo 4, que só através dele teremos as vestes limpas, vestes brancas, vestes claras, através de nossos testemunhos, seguindo a Cristo, mostrando a luz para todas as pessoas que precisam dessa luz ainda, que o mundo está sedento dessa luz. Então, há esperança em meio às trevas, em qualquer situação que se está. Cheguemos com Cristo para que louvemos Ele, que Ele é digno de todas as coisas, como diz em Apocalipse 7, de 9 a 10. Boa célula a todos, Deus abençoe. Olá, queridos, a paz. Quero trazer um pouquinho do resumo do que nós compartilhamos no último domingo na Vila e na Manhã. O tema da mensagem foi escravos de Cristo. Então eu dei um contexto do que é ser escravo, seja nas coisas naturais ou espirituais. Aí usamos como texto base Romanos 6,16, a primeira parte do texto, que fala que nós somos escravos daquilo que nós obedecemos. Então há um ponto de decisão em relação a isso. Nós precisamos de fato decidir ser escravos de Cristo e abandonar qualquer outro tipo de escravidão. Afinal de contas, foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Foi pago um alto preço. E à medida que nós somos escravos dele e deixamos de ser escravo de outras coisas, nós estamos entendendo e cumprindo o propósito daquilo que Jesus veio passar por nós. E aí, falando de escravidão, existem diversas formas de escravidão. Nós podemos ser escravos de um pensamento, escravos de um sentimento, escravos de uma ação maligna, escravos até mesmo de dívidas, escravo de questões financeiras, enfim, há uma série de escravidão que nós podemos estar. E nós precisamos deixar de fato esse estado de escravidão para viver um estado de liberdade, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Deus te abençoe, boa célula, em nome de Jesus.